Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui de baixíssimo nível, aturando esse absurdo, vou fazendo o que não destruíram ainda, tá? Que são os vídeos do YouTube. No vídeo de hoje vamos fazer mais uma reflexão sobre essa questão de nova direita, né? Então a pergunta do vídeo de hoje é essa aí: existe direita liberal no Brasil? Tá? Então a ideia surgiu ontem, né, quando eu estava fazendo aquele vídeo sobre o editorial do Estadão. Eles fazem ali uma diferenciação entre a direita bolsonarista e a direita liberal, que eles chamam de liberal, e também lembrei de dois vídeos que eu fiz sobre um artigo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e eles citam também esse conceito, tá? Então vamos pensar um pouquinho nessa ideia hoje e se faz algum sentido dizer que existe alguma direita liberal no Brasil, certo? Antes, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair, tem um mês e pouco aí, né? Quem quiser entrar em contato, sabe, na descrição do vídeo a gente se fala aí a respeito disso, e você ganha 2 marcadores, tá? Você querendo aí, você ganha os 2 marcadores, tá? E o livro. E anuncio também aqui o livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, que eu publiquei no ano passado. Então, se você quiser adquirir só o livro de poemas, só o romance ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos pensar aqui, vamos começar a pensar o seguinte, tá? Existe direita liberal no Brasil? Então, assim, primeiro é importante desenhar o que significa isso, liberalismo, né? Claro que isso aí, enfim, dá um curso inteiro, enfim, né? Às vezes até uma graduação inteira para falar só disso, com as consequências e tudo o que aconteceu de lá para cá. Vamos fazer apenas um resumo aqui das ideias básicas para poder tentar entender o que é isso lá na origem e algumas mudanças que aconteceram nesse caminho aí até aqui. E, enfim, ponderar algumas coisas também sobre o neoliberalismo, que é uma faceta diferente, né, do liberalismo e uma faceta mais recente, tá, desde a década de 90 e tal para cá. E aí Margaret Thatcher, etc e tal, né? Não só aqui na América Latina e tudo mais, mas também em alguns lugares da Europa isso foi, digamos, experimentado, né? Na maioria esmagadora das vezes com fracasso, tá? Mas enfim, e vamos tentar entender essas diferenças aí para ponderar se faz algum sentido dizer que a direita brasileira é liberal, certo? Então, repito aqui, tá? Só esses 2 trechos aqui dos 2 vídeos anteriores para vocês entenderem aqui qual é a questão. Então, no vídeo lá do Fernando Henrique, né, da Fundação Fernando Henrique, tem um artigo e tal, no qual eles falam sobre democracia e criticam a ascensão da extrema-direita, do que eles chamam de extrema-direita, e fazem uma associação marota com a esquerda, dizendo que, enfim, eles são estatistas e etc e tal, que isso aí é enfim, né, que é um atraso e tudo mais. E o Daniel Arão Reis, que é um historiador, inclusive, escreveu aqui né, deu um depoimento aqui para essa publicação e disse o seguinte: nos últimos anos houve uma tentativa da extrema-direita de se aproximar desses símbolos nacionais, não mais combinados ao nacionalismo econômico, e sim a uma adesão a uma linha econômica liberal, o que é uma novidade, né? E aí a gente lembra aí do patriotismo do Bolsonaro, que no fundo, né, é um patriota do Paraguai, não é patriota de nada, né? E ao mesmo tempo da falta completa de desconexão dele para com o Paulo Guedes no nível da lógica afirmativa. Quer dizer, o Bolsonaro só se conectou com o Paulo Guedes, só se conecta com os neoliberais pela via do que os dois grupos negam, que é a esquerda, o comunismo e blá blá blá, tá? E no limite do próprio dessa conexão, no limite oculto tanto para a maioria quanto para o próprio Bolsonaro, eles negam inclusive o próprio país, né, sem nem perceber que estão fazendo isso, certo? Bom, e aí tem o editorial aqui do Estadão, tá? E aí eles estão ali já, né, porque o Estadão é um jornal que defende, que acata, né, uma linha econômica à direita, neoliberal, etc e tal, então eles já estão buscando uma alternativa para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está queimado aí, né, digamos, com uma parcela da população brasileira, está inelegível e está indiciado, então pode ser até preso aí, então eles já estão buscando substitutos para o Bolsonaro, né?
Isso porque o Bolsonaro, mesmo sendo um projeto de ditador, um golpista, defensor de tortura, etc. e tal, ele interessou para ir para a direita neoliberal, porque a direita tradicional e neoliberal brasileira não se incomodam de conviver com ditaduras desde que sejam de direita, né? E aí eles dizem aqui, né? Então só 2 trechinhos rápidos aqui, tá, pessoal? Eles dizem aqui 2 coisas. Primeira, né? O fato, portanto, é que a direita está diante de 2 caminhos possíveis: o bolsonarismo golpista de um lado e o liberalismo e a democracia de outro. E aí falam de alguns candidatos aqui que podem substituir o Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, etc. e tal. E aí eu acrescento inclusive o nome do Zema, que está aqui, Partido Novo. Eles dizem aqui de nova direita, novo que de novo não tem nada, porque é o velho neoliberalismo do Fernando Henrique da década de 90, né? Mas enfim, e aí eles, o fato é que eles fazem uma distinção entre uma direita que eles chamam de liberal e uma direita que eles chamam de golpista e bolsonarista, tá? E por último, eles fazem aqui uma distinção, dizem, se o governador Tarcísio hesita, este jornal não. Desde sempre o Estadão deixou claro que o bolsonarismo é basicamente reacionarismo, um extremismo destrutivo e orgulhosamente delinquente, que prospera somente num ambiente de conflagração. Bem fácil, né, estudar aí os editoriais da época da campanha de 2018, provavelmente isso aqui não é verdade. Eles devem ter defendido ali o Bolsonaro para defender o Paulo Guedes, para defender a política neoliberal que dá dinheiro para os rentistas, etc. e tal, que muitos deles são os que bancam esses jornais maiores aí, né? E aí depois ele diz, eles dizem, né, portanto, né, o bolsonarismo, tá? O bolsonarismo é, portanto, a negação da direita liberal, que é democrática, sustenta-se nas ideias republicanas e pugna pela manutenção das instituições. E aí continuam descrevendo que os candidatos a liderar essa direita precisam saber que ainda estão para nascer sociedades mais bem-sucedidas do que aquelas ancoradas em direitos e liberdades individuais e coletivos, sistemas de freios e contrapesos, democracias liberais que buscam uma alocação eficaz de recursos e meios de oferecer competitividade e produtividade, né? Então eles fazem uma distinção bem clara entre uma direita liberal e uma direita golpista, autoritária e bolsonarista. Existe mesmo essa diferença no Brasil? Essa distinção faz algum sentido, né? Então, quando a gente pensa, antes da gente passar por uma reflexão rápida aqui sobre o liberalismo histórico, clássico lá, né? Até para definir bem aqui o conceito, porque essa palavra liberal cai nesse grupo aí, tipo centrão e terceira via, que são palavras que de tanto serem repetidas, caem no esquecimento por caírem no uso comum. Ninguém mais reflete, todo mundo repete sem entender. Sem parar para pensar melhor no que isso significa, né? E essa palavra é uma palavra que a direita neoliberal brasileira usa para se defender das acusações de se conectar com o golpismo bolsonarista, com, né, o autoritarismo do bolsonarismo. Mas o ponto é o seguinte, existe mesmo diferença entre figuras como Eduardo Cunha, que articulou o golpe contra Dilma, Janaína Pascoal, que foi gritar num palanque lá e rodar camisa e blá blá blá, né, de maneira muito violenta, etc e tal, e continua defendendo isso até hoje, né? Sérgio Moro, né, que, enfim, grampeou o juiz, grampeou o advogado, né, de uma das partes, que é o advogado Lula, prendeu o ex-presidente sem provas, condução coercitiva sem mandato anterior, quer dizer, uma quantidade gigantesca de arbitrariedades. E, enfim, né, Aécio Neves, que foi para a tribuna depois que perdeu a eleição lá para dizer que a Dilma não ia governar, que eles iam destruir tudo, etc e tal. E Romero Jucá, que gravou áudio dizendo que, enfim, né, tem que fazer um acordão com o STF, com todo mundo, etc e tal, quer dizer. E para além disso, existe, essa é a direita do Congresso, estou falando de políticos, mas se a gente sai dali e vai para outras esferas, o Brasil é um dos campeões aí do mundo em trabalho semi-escravo,
Anteontem saiu no jornal, eu li, saiu num dos veículos aqui que eu acompanho, que uma empresa lá do Rio Grande do Sul, Zafari, se não me engano, né, que tem um lucro anual de 8 bilhões de reais, foi pega lá a empresa botando os trabalhadores para trabalhar 10 dias seguidos, 10 por 1, né, a escala 10 por 1, e pagando salários miseráveis lá, enquanto estão com 8 bilhões de lucro anuais, quer dizer, então, enfim, essa é a direita liberal brasileira, né? Velho da van, que fez campanha, né, batendo no Lula durante 4 anos aí, e com dívida no BNDES, aí o Lula ganha eleição, ele baixa a bola, não é bem assim, quer dizer, essa é a tal direita liberal que gosta de diálogo, que debate, que é democrática, né? Deram um golpe na Dilma, fizeram o processo de impeachment para tirar ela por pedalada fiscal, uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, fazem todo ano, né? E que são a referência deles, né? E para além disso, assim que o Temer entra, 2 dias depois ele legaliza as pedaladas e dobra, né, a possibilidade, quer dizer, essa é a direita liberal que a gente tem aqui, né? Então, enfim, é importante pensar nisso aí, tá, pessoal? E aí, vamos então pensar nisso, né? Quando a gente vai estudar o que é o liberalismo, né? Vamos ver aqui a definição do Nicola Abaiano, está aqui nesse dicionário de filosofia, tá, que é um dicionário velho de guerra aqui, mas muito bom, tem até uma edição nova aí, tá? Mas enfim, é um dicionário excelente. E ele, vamos ver como é que ele define aqui o liberalismo, tá? Para vocês entenderem aqui qual é a questão, porque não é difícil entender a confusão que a direita brasileira faz toda, né? Basicamente, aí não vi ninguém até hoje, pode ter, né? Não conheço todo mundo, evidentemente, mas não vi ninguém ainda entender essa diferença aqui, tá? Então vamos lá. Liberalismo, página 576, tá? A doutrina que tomou a si a defesa e a realização da liberdade no campo político, tá? Tal doutrina nasce e se afirma na Idade Moderna e pode ser considerada dividida em 2 fases. Primeira, isso aqui é muito importante para entender a confusão que a direita brasileira faz, tá? Então, o liberalismo clássico ele tem 2 fases. A primeira é a fase do século XVIII, então, portanto, caracterizada pelo individualismo, e a segunda é a fase do século XIX, caracterizada pelo estatismo. Existem 2 fases do liberalismo clássico, tá? Aí ele faz uma distinção aqui, que é também muito importante de entender, porque isso aqui vai explicar, digamos, a visão fraturada, né, da direita brasileira. Então, primeira fase é caracterizada pelas seguintes diretivas doutrinárias que constituem os instrumentos das primeiras afirmações políticas do liberalismo. A. O justnaturalismo. Então, o que é isso? Consiste em reconhecer ao indivíduo direitos originários e inalienáveis. É a discussão do individualismo, a discussão, né, do sujeito, que o indivíduo está na frente do grupo, etc. e tal, tá? Letra B, o contratualismo, que consiste em considerar a sociedade humana e o Estado como fruto de uma convenção entre indivíduos. E vocês vão ver também que isso é muito importante para entender um aspecto que falta na ponderação da direita brasileira quando ela se diz liberal, tá? E o terceiro é o que a direita brasileira usa, né? O liberalismo econômico. Então está aqui, né? Combate a intervenção do Estado nos problemas econômicos e quer que os problemas econômicos, sigam exclusivamente o seu curso natural, tá? Como consequência global das precedentes doutrinas, a negação do absolutismo estatal e a redução da ação do Estado em limites definidos mediante a divisão dos poderes, tá? E aí, vamos falar logo a segunda fase aqui, mas vamos voltar para a primeira fase depois, tá? Segunda fase, rapidamente aqui, tá? A segunda fase do liberalismo começa quando este postulado entra em crise. Que postulado, né? Esse que conecta o justnaturalismo com o contratualismo da primeira geração e o liberalismo econômico, certo? Então, esse postulado entra em crise e a crise tem seus precedentes nas doutrinas políticas de Rousseau, Edmund Burke e Hegel, bem como no fato de que o liberalismo individualístico parecia, no terreno político e econômico, realizar a defesa de uma classe determinada de cidadãos, a burguesia, em lugar da totalidade dos ditos cidadãos. E aí o resto eles vão aqui dar uma
enfim, dar uma detalhada e tudo mais, mas aqui já está dito qual é o problema, tá? Vamos tentar entender então aí qual é o problema. Primeiro vamos rapidamente repetir aqui os termos, tá? Vamos voltar para a primeira geração dos liberais. Não dá para entender o que é o liberalismo apenas defendendo a liberdade econômica. A liberdade econômica é um dos 3, ou até mais, um dos 4 fatores ali, porque ele tem uma coisa que ele não cita aqui, que é o iluminismo, que estava rolando naquele momento também, que é importante para entender isso aí, tá? Mas enfim, então esses 4 fatores articulados, ou seja, né, a liberdade econômica, o justnaturalismo, o contratualismo da primeira geração e o iluminismo juntos vão formar aquela massa liberal inicial, tá? Então, o Nicola Baiano, aqui na página 564, 565, ele define o justnaturalismo, tá? E ele vai falar dessa questão, né, da defesa do indivíduo e tudo mais, e finaliza aqui dizendo o seguinte, que isso fez nascer a ideia do Estado liberal moderno, que era basicamente, né, uma distinção para o Estado absolutista, que era conectado com a igreja e que tinha lá os nobres como, enfim, né, mandatários, digamos assim, né? E ele finaliza dizendo a regulamentação necessária das relações humanas que o homem descobre fiando-se à razão e que é, portanto, independente do próprio querer de Deus. O justnaturalismo representa, assim, a reivindicação no campo moral e político daquela autonomia da razão que o cartesianismo afirmava no campo filosófico e científico, René Descartes e tal, né? A defesa da razão contra, enfim, a superstição, contra a religião, etc. e tal. E por último, vamos falar aqui rapidamente ainda sobre o contratualismo da primeira geração, para poder fazer uma distinção desse contratualismo primeiro, né, para o contratualismo que veio depois para substituir esse aqui, certo? Então ele diz aqui, aí já é a página 190 e 191, ele fala da origem e tal, da ideia que está lá nos sofistas da Grécia e etc e tal, fala do Aristóteles, e aí ele chega num ponto aqui que é muito importante, tá? 2 pontos aqui. Primeiro, ele diz, eclipsado na Idade Média, pela doutrina da origem divina do Estado, e em geral a comunidade civil, o contratualismo ressurge na Idade Moderna e torna-se, juntamente com o justnaturalismo, um poderoso instrumento de luta para a reivindicação dos direitos humanos. E aí continua aqui e finaliza aqui dizendo, o contrato social, né, não é só contrato de governo que regula as relações entre um governante e seu povo, não é uma coisa só vertical, né? Mas é também contrato social no sentido mais amplo, como um acordo tácito que está no fundamento de toda a comunidade e que torna os indivíduos conviventes, isto é, participantes dos bens, dos serviços e das leis válidas na comunidade. E ele continua aqui descrevendo, e o último trecho que eu vou citar está aqui no final, ele diz aqui, de fato, ele está falando aqui já do Hume, né, e tal, do Locke, etc. e tal, e diz, de fato, o contratualismo pressupõe que os indivíduos como tais tenham direitos naturais a que renunciam para adquirir outros com o contrato social. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, julga que os indivíduos como tais sejam absolutamente desprovidos de direito e que eles os tenham só como cidadãos de um Estado. Então já adiantemos aqui que a diferença do contratualismo inicial para o contratualismo de segunda geração, que substitui esse liberalismo inicial lá, ou essa visão contratualista do liberalismo inicial, é a de que nos primeiros contratualistas, os seres humanos, para os primeiros contratualistas, os seres humanos têm um direito natural, né? E eles abrem mão desse direito para estabelecer um contrato social. E aí você tem o Leviatã, o Thomas Hobbes, etc. e tal. Na segunda geração, eles já acham que esse direito, né, ele só nasce a partir do momento em que a pessoa se institui como cidadão. Né? Essa discussão hoje, obviamente, está totalmente modificada, né, e acrescidos aí outros elementos, etc. e tal, mas é muito importante entender essa diferença para você entender aonde está o equívoco da direita brasileira, certo? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Antes, duas dicas rápidas aqui, tá? Até mais algumas dicas rapidinhas aqui para a gente finalizar a reflexão.
Então, livro aqui do Francisco Verfort, Os Clássicos da Política, tem o volume 1, tá? Que tem Maquiavel, Thomas Hobbes, Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, etc. e tal. O que mais? E o volume 2, né? Que tem o Edmund Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill e o Karl Marx, certo? E aí, aqui temos o Leviatã, né, do Thomas Hobbes, que é um livro de 1651, tá? Então, portanto, logo no início ali, né, da época do liberalismo e também no início do iluminismo, tá? Quer dizer, um pouquinho antes, né, de começar o iluminismo de maneira mais efetiva ali, tá? Depois o Contrato Social, que é um livro de 1762, portanto, aí, mais ou menos 100 anos depois, tá? E aí, 100 anos depois, aparece o Riqueza das Nações, 1776, do Adam Smith, tá? Então, o Adam Smith, inclusive, não é um liberal de primeira geração, né? Ele já é um liberal lá do final da primeira geração, chegando ali já na segunda geração, né? Aliás, ele publica o livro, inclusive, depois do Jean-Jacques Rousseau, né? E, por último, no início do século XIX, está aqui 1807, a Fenomenologia do Espírito do Hegel. Também é interessante entender porque o Hegel se infiltra nesse debate e contribui ali também de maneira a modificar alguns contextos e tal, tá? E, por último, o livro do Karl Marx, né, que é de 1848, tá? O Manifesto Comunista, que já está ali no meio do século XIX, certo? E aí, nesse sentido, também é interessante ponderar que o Karl Marx, ele inclusive é classificado pelo próprio Abaiano aqui, por outros autores, como um autor que se insere no debate liberal, né? Porque ele está ali ponderando as consequências dessa mudança do Estado absolutista antigo para o Estado moderno, etc. e tal, e, enfim, vai jogar isso no nível ali da luta de classes e outros pontos mais. Mas o importante é que ele tem algumas características de liberal também, o que torna esse conceito ainda mais problemático utilizado pela direita brasileira hoje, né? Enfim, então vamos voltar aqui, pessoal, para a gente entender então aonde está o erro, tá? Agora vamos sintetizar tudo que a gente falou aí para poder finalizar com essa distinção, tá? E para poder mostrar o porquê que a direita brasileira a direita brasileira não pode dizer que é liberal, tá? Não bate. Vamos lá. Então, primeira geração, repetindo, do liberalismo clássico. Então, ali mais ou menos, né, no final do século XVII, início do século XVIII, tá? Justnaturalismo, que é o quê? Estado liberal moderno, em substituição ao Estado absolutista ligado à igreja, ligado aos nobres e etc. e tal, tá? Autonomia da razão e a razão acima de Deus, da religião, etc. Certo? Essa é a primeira característica. A segunda característica, o contratualismo de primeira geração. Abrir mão dos direitos naturais em prol dos direitos de cidadão no Estado. Certo? Então o sujeito tem direitos naturais, como indivíduo, como sujeito e tudo mais. Ele abre mão disso em prol de um contrato, né? De uma lógica ali de grupo, né? Inclusive, muitos desses autores daquela época, né, a maioria deles, publica e sustenta a defesa até mesmo do soberano, né, do monarca e tudo mais, porque ainda tinha esse esquema de rei na época. Então, quer dizer, eles não eram defensores da ideia de Estado mínimo, por exemplo, que é a ideia da direita atual no Brasil. Eles eram defensores do Estado mínimo na economia, né? Agora, se você não cita o restante, isso fica, né? Isso não é uma mera ponderação, digamos, né, de rodapé. Isso é muito importante, porque muitos desses neoliberais que ficam hoje dizendo que são liberais aqui no Brasil, eles exercitam essa liberdade econômica extrema e fazem um monte de cagada e ninguém percebe, porque ninguém saca que está faltando nessa verborragia aí, está faltando na percepção dessa ideia do que é o liberalismo, esses outros elementos. O justnaturalismo, o contratualismo de primeira geração e o iluminismo, né? Então a direita brasileira atual, ela defende a liberdade econômica do liberalismo clássico, mas sem o justnaturalismo, sem o contratualismo de primeira geração e sem iluminismo nenhum, né?
E aí, no fundo, isso não passa de neoliberalismo. Está aqui, né, o livro do Chomsky, certo? O lucro às pessoas. Eles estão reproduzindo o ideário dos Estados Unidos para a região aqui, sem esses outros elementos. Tá? Aqui na Europa você vê todos funcionando. Tá? Bom, então, e aí o terceiro, né, e só para ponderar ainda em relação a esse contratualismo aqui, né, para a gente repetir, o Rousseau já vai propor que não existe direito natural e que ele só existe no exercício da cidadania, né, e no Estado. Tá? E aí tem o liberalismo econômico. Né? Vamos de novo aqui pegar o Abaiano para a gente poder ler aquele trecho de novo, tá? Da 576, para a gente poder finalizar aqui a definição, certo? Está aqui, ó, liberalismo econômico, está aqui, né? O liberalismo econômico próprio da escola fisiocrática combate a intervenção do Estado nos problemas econômicos e quer que estes sigam exclusivamente o seu curso natural. Para início de conversa também há que se dizer que não existe exatamente um curso natural, né, para essa liberdade econômica. Ela está muitas vezes subdita, né, à conexão com outros elementos, etc. e tal. E o próprio Adam Smith, aqui tem um comentário, tá, do tradutor, que ele diz aqui, ó, na página 17, ele diz o seguinte aqui: embora o Adam Smith argumente que muitas atividades funcionam com mais eficiência se forem financiadas de forma privada, ele também deixa claro que nos casos em que uma pessoa não tiver condições de arcar com os gastos, o bem deve ser colocado à sua disposição pelo Estado. Isso ocorre porque, conforme sugere o autor, certos bens são simplesmente necessários para a vida em sociedade e sua existência diminui certos riscos para a ordem pública. Tá? Embora as escolas privadas sejam geralmente melhores do que as públicas, para ele, né? A Finlândia mostra que não, enfim, né? A Europa inteira mostra que isso é uma balela, né? Mas, enfim, a educação deve ser disponibilizada para todos, mesmo aqueles que não podem pagar. Isso não só ajuda a diminuir os sentimentos de alienação que a classe trabalhadora pode experimentar na vida penosa da fábrica, mas a educação e, acima de tudo, a exposição às artes e à cultura tornam as pessoas menos propensas a serem vítimas do extremismo religioso, que era exatamente isso que esses liberais estavam tentando combater naquela época, né? E não o que os liberais de hoje combatem, que é o Estado per se, digamos, né? E esse extremismo pode aliená-las da vida política e fazer com que se ressintam de seu governo. Então, quer dizer, se você não entende tudo isso, você fica defendendo o Estado mínimo, está repetindo aqui o que o Trump quer, o que o Biden quer, etc. e tal, não sabe nem de onde vem isso, né? Por último, tá? Essa percepção aqui, né, dessas diferenças e tal, e esse problema, né, ali da relação, né, que eu vou repetir até de novo aqui, eu até lembro aqui o que ele falou, que ele diz que o pessoal da segunda, o liberalismo da segunda, o pessoal da segunda geração dos liberais, ele já mudou de visão, né, passou a ser estatista. Por quê? Porque percebeu que o pessoal da primeira geração defendia o liberalismo, né, individual, do mercado, etc. e tal, mas no fundo os poderosos passaram a governar em prol da burguesia e não em prol do todo. Isso é aquilo que depois o Marx vai desenvolver como luta de classe. Tá? Então, para finalizar, tá, pessoal? Não existe liberalismo clássico sem o justnaturalismo e o contratualismo da primeira geração, né? E o justnaturalismo explica, em parte, na medida em que ele pondera essa questão da razão e tudo mais, o porquê alguns defendiam a saída do Estado da economia, porque a ideia de Estado, naquele momento, estava impregnada pelo absolutismo da Igreja e dos nobres da Idade Média. Tá? E aí depois aparece o Iluminismo, né, 1685 até 1815, e aí você tem razão, liberdade individual, progresso, tudo isso no século XVIII, tá? Direito natural e a separação entre igreja e Estado, que hoje não é uma discussão, né? Não no nível que era naquela época. Tá? E, bom, né? Então hoje a gente tem, na verdade, o que existe hoje não é liberal. A direita brasileira não é liberal, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, né? A direita brasileira é neoliberal, ela defende um Estado mínimo sem justnaturalismo, sem contratualismo em primeira geração e sem iluminismo nenhum. Tá? Então, frisar que defender o liberalismo econômico, quer dizer, defender o liberalismo econômico sem considerar o justnaturalismo, o contratualismo e o iluminismo,
acaba impedindo que se entenda o contexto de forma mais ampla e as diferenças entre aquele período e o período atual, tá? No qual essa direita brasileira exercita tudo, menos o liberalismo clássico. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.